Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Porto English, o canal que ensina português e inglês. Iremos aprender hoje o Simple Present e o Simple Past, ok? E os seus auxiliares e uma regra bem simples, bem básica, para que vocês possam entender aí, ok? Vamos lá. A primeira coisa que vocês devem ter consciência é o seguinte, que os pronomes he, she e it, somente eles, né? Vou colocar I, you, we, you e they. Vou colocá-los aqui como resto. Resto é o que sobra. Beleza. A regra para he, she, it é que há verbos que no final dele vai acrescentar um S, um ES ou um IES, sempre na forma afirmativa, tá certo? Em que momento eu vou colocar S em um verbo? Quando ele terminar com a letra E. Em que momento vai colocar S no verbo? Quando ele terminar em uma consoante. Em que momento vai colocar S, professor? Quando terminar em vogal mais Y. Beleza? Vou colocar aqui 3 exemplos para que vocês possam entender. O verbo love. I love. Eu amo. Não tem S nesse verbo, porque se trata do pronome I. Mas se fosse qualquer pronome he, she ou it, aqui, ó como ficaria. He loves. Foi acrescentado um S porque terminou com a letra E. Da mesma forma, se eu colocasse I work, eu trabalho. Se for com he, ficaria he works. Por quê? Porque tem um K é uma consoante, e o S é o acréscimo a essa regra. E em terceiro e último, I say, eu digo, eu falo. Se fosse he, she ou it, ficaria assim com S. He says, certo? Com S porque tem uma vogal A com um Y em seguida. Agora vamos para a segunda regra. Em que momento eu coloco o ES ao verbo? Quando o verbo terminar em S, SS, SH, CH, X, Z e às vezes com a letra O, certo? Vou colocar 3 exemplos aqui para ficar mais didático. O verbo teach, ensinar. O verbo wash, lavar. E o verbo go, que é ir. Se fosse com o pronome I, we, you e they, ficaria do mesmo jeito. I teach, eu ensino. I wash, eu lavo. I teach, I love, I wash, I go, eu vou. Mas se eu colocar o pronome he, she ou it, independentemente deles, quem seja ou quem for, eu vou ter que acrescentar ao verbo uma letrinha, ou S, ou ES, ou IES. Neste caso, terminou em CH. E CH está aqui, ó. Neste outro tem SH, olha aqui, e aqui a letra O. Então, vai acrescentar ES, ES e ES. Vale lembrar também que tudo isto está relacionado ao Simple Present no presente afirmativo. Tudo isso aqui está na forma afirmativa, tá certo? Nós não estamos ainda usando os auxiliares, o do, o does e o did, beleza? Beleza. Agora nós temos uma terceira regra. A terceira regra é para acrescentar IES. E eu só posso colocar IES ao verbo quando for para he, she, it, quando terminar em consoante mais Y. Eu elimino o Y e pronto. Vou colocar um exemplo aqui. Ele chora. Eita, vou botar 2 aqui. Ele chora, he cry. E ele tenta, he try. Como se trata de he, que é esse
esses três verbos, né? A regra em si é feita somente para esses três pronomes. Então, simplesmente, eu vou apagar aqui o Y, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Está sem funcionar o apagador. Mas tudo bem. Eu vou colocar o seguinte. O verbo vai ficar assim. He cries. He tries. Ficará assim. IES. Ok? Tudo no presente. Então, a gente já sabe como passar essa regra para esses três pronomes. O passado, como é que é? O passado é para todos. Então, o passado, uma hora vai acrescentar de, outra hora é de e outra hora IED. IED. Certo? Em que momento coloca de? Quando o verbo terminar em E. Em que momento coloca ED? No momento que terminar em consoante e esses demais, exceto a letra O. Então, quando terminar em S, SS, SH, CH, X e Z. Pronto, qualquer um destes aqui. Em que momento eu coloco IED? Quando tiver consoante mais Y. Aí eu faço novamente, elimino o Y e coloco IED. Vou colocar 3 exemplos aqui. He loves. Ele ama com S no presente. No passado fica he loved. Ele amou. Outro verbo com outro exemplo. He wash. He wash. Aí eu coloco o ES para o presente para dizer ele lava. He washes. Só que quando eu vou passar para o passado, eu coloco um D para ser ele lavou. E da mesma forma, o último aqui, cry, he tries. Ele tenta. Aí eu tiro o S e coloco um D. Lembrando que é para qualquer pronome, certo? Eu usei esse pronome he só como exemplo, porque o passado é para todos, independentemente do pronome que está ali. Neste caso, essa regra foi feita para esses três pronomes. E essa regra foi feita para todos os pronomes. Então, dito isto, a gente já sabe o presente e o passado. Agora, a gente vai usar os auxiliares, tá certo? Os auxiliares funcionam da seguinte forma. Eu uso o do e o does. Aqui nós temos o does. Do, does e did. O do, does e did. O does é usado somente para os três mosqueteiros. He, she e it. E o do é usado para o resto dos pronomes. E o did é usado para todos os pronomes. Tá certo? Vamos aos exemplos. Vou usar o mesmo exemplo de cima. Eu amo você. Que é uma frase afirmativa. Se eu for colocar na forma interrogativa, eu vou usar o do antes do I e boto love e o sinal de interrogação. O do antes do pronome e o sinal no final. Beleza. Se eu for colocar com ele, ele ama. He loves, ele ama. Eu coloco o S porque terminou em E. E agora, se eu for fazer a pergunta, fica does he love? Does he love? Eu tiro o S imediatamente. Porque o S é a marca do presente afirmativo. Aqui nós temos na forma interrogativa. Certo? Agora, o passado. Como é que fica o passado? O passado, eu vou pegar uma frase. Eu vou pegar essa primeira e segunda frase aí no passado. Ele amou. He loved. Um ED no final. Para o passado fica did he love. Pronto. Olha só. Da mesma forma que é do presente aqui,
ficou no passado. A única diferença foi o auxiliar. Olha só. Esses 3 auxiliares vão sinalizar tanto o pronome que está sendo usado, como se está no presente ou no passado. Aqui nós estamos usando does para he, she ou it, e está no presente. Aqui nós estamos usando did, que é a marca do passado, que é usado para todos os pronomes. Então, quando eu digo he loved, he loved, ele amou. Quando eu digo did he love, eu estou perguntando, ele amou? Certo? Da mesma forma, a forma negativa também, que não é necessário colocar por enquanto. Então, fica he didn't love. Ele não amou. Ele não amou. Então, são 3 formas aí. A forma afirmativa, a forma interrogativa e a forma negativa. A negativa tem que ter o N e o T, que é o contractor form. A contração aí, certo? O que mais eu poderia explicar? Vou colocar aqui uma frase simples. John, vou dar um espaçozinho aqui. João ensina inglês. English. Aí está dizendo assim, coloque o verbo tal, que é o teach. Um exemplo, teach. O verbo teach, que é o verbo ensinar, no presente. Beleza, vou botar ele no presente. Se eu sei que terminou em CH, simplesmente eu vou colocar aqui teach. E perceber que John é he, é ele. Então, automaticamente eu vou colocar um ES aqui. Então, fica John teaches English. João ensina inglês. Pronto, beleza. Tá certo? Se eu fosse colocar um outro verbo, tipo o verbo... vou colocar aqui um verbo wash, que é lavar. Se fosse no presente, ficaria washes. Se fosse no passado, ficaria washed. Se fosse outro verbo como o verbo fix. O fix terminou em X. Terminou em X, olha lá aqui o X. Então, você terminou em X, eu coloco o ES para o presente e ou o fixed para o passado. Consertou. Certo? Que mais eu poderia explicar aqui? Pronto, praticamente é isto. Não tem nada de obscuro nesse Simple Present e Simple Past. Se tudo se resume nisto. A teoria é uma coisa, a prática é melhor ainda. É só olhar o pronome e lembrar da regra. Tá certo? Espero que tenha ajudado vocês.